está começando o programa aqui da Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular. O programa A Porta da Graça, que é feito com muito amor para abençoar você e toda a sua família, sempre trazendo a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na Bíblia está escrito 365 vezes, não temas. E essa é uma mensagem de Deus para você. Então eu convido você a ficar conosco pelos próximos 30 minutos. Nós vamos ouvir uma pregação do pastor Robson Luiz Dick. Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular, a Catedral da Salvação. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 12 e 13. Gênesis, capítulo 26, versículo 12 e 13. Eu creio que Deus tem falado ao seu coração e eu creio que Deus tem algo a falar com você nesse momento por meio da pregação da palavra dEle. Amém? Essa palavra que é viva, é eficaz, essa palavra que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, esta palavra que é capaz de discernir pensamentos, a intenção do coração, dividir juntas e medulas. Ela é precisa, a palavra de Deus é precisa. E uma palavra hoje liberada do trono de Deus, do Senhor para a sua vida, ela é suficiente para mudar a história da sua vida. Uma palavra. Então abra bem os seus ouvidos, redobre a sua atenção, porque se você agarrar uma revelação de Deus hoje, você sai daqui diferente da forma que você entrou, amém? Assentado mesmo, diz a palavra do Senhor, semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Verso 13, enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Tem uma outra versão que diz assim, naquele ano, Isaque fez plantações, ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou, e ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é: a bênção do Senhor é maior do que a crise. Será que você pode colocar a mão sobre a sua cabeça e dizer assim: a bênção do Senhor sobre a minha vida é maior do que a crise? Você crê nisso? Você crê mesmo? Então você pode ir embora, porque você já entendeu o que Deus vai falar com você hoje. A bênção de Deus sobre a sua vida é maior do que a crise, é maior do que os problemas, as adversidades. E se tem um assunto ou uma palavra que talvez tenha sido mais falada nos últimos meses, é a respeito de crise. É a crise da água na região sudeste pela falta dela, ou na região norte pela abundância dela. É a crise no nosso sistema da educação. Vimos alguns meses atrás, alguns dias atrás, os professores, funcionários públicos. É a crise no nosso setor da área da saúde, é a crise na nossa administração pública. Alguns meses atrás, a nossa cidade, o nosso país, mais precisamente Curitiba, foi sede da Copa do Mundo de alguns países. E hoje nós estamos sendo sede de um dos maiores rombos dentro da Petrobras. Então, quando nós ligamos a televisão, ligamos o rádio, acessamos a internet, abrimos um jornal, dificilmente passa em branco essa questão da crise, seja em qual for a área. Enfrentamos a crise também na área familiar, relacionamentos, casamentos que estão sendo destruídos, relacionamentos de pais e filhos que estão em crise. A tão falada crise financeira. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque esse é justamente o contexto que Isaque estava vivendo. É interessante que o dicionário ele define a palavra crise dizendo assim: é um momento crítico ou decisivo, é uma situação aflitiva,
uma conjuntura perigosa, uma situação anormal e grave ou um momento grave. E esse era o contexto, esse era o momento no qual Isaac estava inserido. Nós lemos o texto de Gênesis 22, 12, 13, mas se nós não conhecermos o contexto, nós não vamos entender que era justamente numa situação de crise, numa situação difícil, que Isaac enfrentou e Deus o abençoou. Sabe onde é que está escrito isso? Gênesis capítulo 26, verso 1, que diz assim: naquela região houve uma época de falta de alimento, como tinha acontecido antes no tempo de Abraão. Abraão era pai de Isaac. Por isso Isaac foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Então, quando nós entendemos que Deus abençoou, quando nós entendemos que Deus prosperou, quando nós entendemos que Deus tornou Isaac um homem muito rico, e nós conhecemos o contexto e entendemos que foi num tempo de crise, nós entendemos que a bênção do Senhor estava sobre a vida de Isaac. Por isso, se nós entendermos que a bênção do Senhor está sobre nós, não importa o tempo, não importa a época, não importa o contexto econômico, social, relacional, não importa, se a bênção de Deus estiver sobre as nossas vidas, ela vai se manifestar em qualquer hora, em qualquer momento, porque é promessa de Deus sobre as nossas vidas. Agora nós precisamos entender que nós precisamos enfrentar esta crise. Nós precisamos saber o que a palavra nos diz. Nós precisamos crer no que a palavra nos fala. Mas nós precisamos ter atitudes que nos leve a viver esta crise. Por isso nós precisamos enfrentar essa crise. E a primeira coisa que nós temos que fazer é não nos conformarmos com a crise. Por mais que as pessoas estejam falando, por mais que o contexto que você esteja vivendo, no seu lar, no seu trabalho, nas suas finanças, na sua saúde, por mais que tudo que você olhe possa te levar à crise, mas você precisa entender que você não pode aceitar e se submeter a uma situação como essa. Porque foi exatamente o que Isaac não fez, que era submissão. Quando a crise bateu à porta de Isaac, Isaac tomou uma atitude. Agora o que me chama a atenção é que em Gênesis capítulo 12, verso 10, faz referência ao texto de Gênesis 22, 1, porque o texto diz assim, que no tempo de Abraão houve fome igual no tempo de Isaac. Gênesis capítulo 12, verso 10 diz assim: houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando a crise da fome, porque a falta de alimento gera fome, bateu na porta de Abraão lá no passado, pai de Isaac, diz o texto que ele tomou uma atitude. Ele foi para o Egito. Quando a crise bateu à porta da casa de Isaac, ele também tomou uma atitude. Ele não esperou simplesmente, passivamente as coisas acontecerem. Ele não ficou ali se lamentando, esperando as coisas acontecerem. Não, ele tomou uma atitude. E nós precisamos entender que quando nós passarmos por tempos de crise, nós não podemos ficar parados, passivos.
baixarmos a nossa cabeça e aceitarmos essa situação passivamente, mas nós precisamos crer naquilo que nós profetizamos. A bênção do Senhor está sobre nós. Então, se a bênção está onde eu estiver, Deus vai me abençoar. O teu Deus e o meu Deus é o Deus do deserto. Quando o povo caminhou 40 anos no deserto, não faltou comida, não faltou água, não faltou roupa. O texto diz que as roupas cresciam. Meu irmão, esse é o teu Deus, esse é o Deus da igreja. E nós precisamos viver nessa fé, crendo que se nós não nos conformarmos, Deus pode nos abençoar. E Deus quer prosperar a igreja. Esse é o momento onde Deus quer demonstrar o seu poder, onde Deus quer se revelar ao mundo lá fora. E o mundo vai ver a bênção de Deus sobre você. E vidas se renderão ao Senhor Jesus por causa da bênção e da sua vida. Mas nós precisamos viver isso. Por isso, o primeiro conselho que a palavra nos dá hoje: não se conforme com essa situação que você está vivendo. A bênção de Deus está em você. Quando você entrar no seu lar, você faz diferença. Quando você entrar no seu trabalho, você faz a diferença. Aonde você está, você faz a diferença, porque a bênção de Deus está sobre você. Por isso, não se conforme com a crise, seja qual for a natureza dela, seja na saúde, na família, nas finanças. Eu não sei aonde é que talvez você esteja passando por uma crise. Levanta a tua cabeça e marche como um soldado, um guerreiro, um valente, porque Deus está com você. Segundo conselho para nós enfrentarmos a crise: nós precisamos ouvir a Deus. E talvez esse seja o maior desafio nosso em meio à crise. Conseguir ouvir a voz de Deus e discernir a sua vontade. Porque no momento de crise, talvez a gente ouve tantas pessoas, tantas opiniões. Ouvimos muitas vezes, quantas vezes a nossa própria voz. Quantas vezes o inimigo no momento de crise vem soprar coisas nos nossos ouvidos. E nós precisamos ter clareza, discernimento para entendermos aquilo que Deus está falando. Porque nem sempre o que nós fizemos no passado é a mesma receita para hoje. Deus é um Deus criativo, Deus age de diversas formas e diversas maneiras, mas nós precisamos ouvir a voz de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque quando Isaac surgiu a crise, qual foi a primeira reação dele? Ir para o Egito. Eu acredito, isso não está escrito na Bíblia, mas eu acredito que o seu pai Abraão deve ter contado a história para ele. O seu pai deve ter dito assim: olha, meu filho, teve uma época que houve fome na terra. E quando isso aconteceu, eu fui para o Egito. E lá eu fiquei um tempo, e lá eu sobrevivi. Então, quando a mesma crise, porque o texto diz assim como no tempo de Abraão, quando veio fome, eu acredito que Isaac pensou: não, eu vou tomar a mesma atitude que o meu pai tomou. Verso 2 diz assim: ali o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse: não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Deus falou para ele: ei, Isaac, com você o assunto é diferente. Isaac, com você eu vou trabalhar diferente. Com o teu pai, eu permiti que ele fosse ao Egito, eu tinha planos com ele lá, mas com você é diferente. Você não vai para o Egito, você vai ficar, e eu vou te mostrar a terra na qual você vai.
Por isso que no momento de crise nós temos que ter clareza, calma, paz no espírito para ouvirmos aquilo que Deus está falando. Porque Deus vai falar com você e Deus vai dar uma estratégia, seja para os seus negócios, os seus afazeres, seja para você resolver qualquer que seja conflito ou crise que você está vivendo, Deus vai falar com você, mas você precisa ouvir a voz de Deus. Então é no momento de crise que eu e você precisamos nos aproximar de Deus. É no momento de crise que nós precisamos buscar mais a Deus, em oração, lendo a Bíblia, meditando, falando com Deus, afinando os ouvidos espirituais, porque de repente Deus te dá uma palavra, uma direção para você fechar um negócio, tomar uma atitude. Porque você tem que olhar para Deus e não para o contexto. Você tem que olhar para aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida e na sua vida. Mas infelizmente, o que acaba acontecendo dentro da igreja é que as pessoas acabam até se afastando da igreja e de Deus. Ao invés de elas se aproximarem de Deus, elas se afastam. Porque a diferença nossa com o mundo é que quando a pessoa está lá fora, e ela já buscou todos os recursos, tentou toda a solução possível, gastou todo o seu dinheiro, e ela não encontra mais solução, ela vem para onde? Para a igreja. Ela vem buscar onde? Em Deus. Ela vai clamar onde? No altar. Mas muitas vezes o caminho dos filhos de Deus é inverso. Se de repente a coisa não está indo bem, ele se afasta, já não vem mais tanto na igreja, já não ora mais, não lê mais a Bíblia, não jejua, não se consagra. E daí ele fala, não, mas Deus não está fazendo nada, eu não estou ouvindo Deus, não estou entendendo o que está acontecendo. Meu irmão, nós precisamos entender que nós, como igreja, não estamos isentos de passar por problemas. A Bíblia diz que a chuva cai tanto para o ímpio como para o justo. As adversidades da vida, elas vão acontecendo para mim, para você, para quem está lá fora. Mas a grande diferença é se nós estamos firmes em Jesus, que é a rocha, e nós caminhamos olhando para Ele, sabendo que na hora certa, no momento certo, o milagre vai acontecer. Foi o que nós cantamos aqui, um milagre, eu precisava de um milagre. Quando ninguém mais tinha solução, quando ninguém mais me estendeu a mão, aí o Senhor te alcançou. Porque o Senhor quer se revelar a cada um de nós. Então o segundo desafio nosso para enfrentar a crise é ouvir Deus no meio da crise. É saber o que Deus quer da minha vida e da sua vida. Porque nós precisamos crer que a bênção de Deus está sobre nós. Terceira atitude para eu enfrentar a crise: tomar posse das promessas de Deus. Verso 3: por enquanto fique morando neste lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas as terras, assim como cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu. E lhes darei todas estas terras. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo. Pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Assim, Isaque ficou morando em Gerar. Levanta a sua mão. O teu Deus é o Deus do impossível.
O teu Deus nunca viu derrota. O teu Deus nunca fugiu do inimigo. Até hoje, nunca se apresentou alguém que possa vencer o teu Deus e nunca vai aparecer. Agora você tem que se alegrar, porque você é filho deste Deus, Criador do céu e da terra. Ele se preocupa com você, Ele cuida de você, Ele trata você como filho e filha querida dEle. A promessa de Deus está sobre a sua vida. Isso é promessa de Deus, assim como Deus falou com Isaac no passado, Deus fala com você. Deus fala por meio da sua palavra, tem milhares de promessas aqui. Milhares. Mas a grande diferença é como é que nós estamos recebendo as promessas. Apenas como uma palavra? Será que nós estamos lendo a Bíblia talvez apenas como um livro de autoajuda? Que tem conselhos interessantes? Mas se nós lermos a Bíblia como sendo realmente a palavra de Deus para nós, tudo aquilo que Deus falar ao seu coração, tudo aquilo que Deus liberar de promessas sobre a sua vida, Deus vai cumprir, mesmo que esteja na terra da crise. Porque Isaac estava na terra da crise. Deus não permitiu que ele saísse. Deus falou para ele: não, Isaac, fique no teu lugar, porque eu vou te abençoar aonde você está. Deus não precisa que o contexto esteja favorável para ele te abençoar ou não. Deus não dá satisfação para ninguém daquilo que Ele quer fazer na sua vida. Deus não está limitado às circunstâncias. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. O que é que você precisa hoje para a sua vida? Deus pode. É saúde? Ele se apresenta como Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. O que é que você precisa? Qual é a área da sua vida? Porque a quarta atitude que nós devemos ter para enfrentar a crise é colocar a nossa fé em ação. E aí nós chegamos em Gênesis 26, verso 12, que nós lemos no início da mensagem. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano, que ano foi esse? O ano da crise. Ele semeou e no ano da crise recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Isaque tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado, tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. E depois disso começa a desenrolar uma outra questão, mas eu vou ficar por aqui. Deus abençoou Isaque no mesmo ano, mas Isaque não cruzou os braços, Isaque teve uma atitude. Qual era a crise? Falta de alimento, não tinha comida. O que Isaque foi fazer? Foi plantar. E quando ele plantou, diz que Deus o abençoou, e cada semente que ele lançou, Deus devolveu 100 de acordo com aquela semente. 100 vezes mais. Isso é bênção do Senhor sobre a vida do seu servo e da sua serva. Isso é o sobrenatural de Deus sobre a igreja. É isso que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida. Deus quer nos abençoar. Neste ano ainda o Senhor quer nos abençoar. Você tem que ver aquilo que Deus vai fazer na sua vida, mas você precisa crer. Crer. Crer que realmente a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Você crê nisso? Então fica de pé, por gentileza.
é o que nós vamos ministrar sobre a sua vida hoje. A mesma bênção que estava sobre Isaque virá sobre você hoje. Então não estranhe se a partir de amanhã coisas revolucionárias começarem a acontecer na sua vida. É a bênção de Deus se manifestando em você. E as pessoas vão te perguntar: o que é isso? Como é que você pode estar nesse tempo de crise desta forma? E você vai dizer para ela bem assim: olha, é a bênção do meu Deus que está sobre a minha vida. É a bênção do meu Senhor que está sobre mim. É a bênção do meu Deus que está se manifestando em minha vida. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nesta noite, Senhor, nós estamos aqui reunidos com a Tua igreja para abençoar a vida dos Teus filhos, e nós pedimos o milagre na vida dos Teus filhos, Senhor. Assim como abençoaste Isaque naqueles dias de crise, prospera a vida dos Teus filhos, prospera o trabalho das Suas mãos, prospera, Deus querido, a vida dos Teus filhos, e agora opera o milagre, a bênção da saúde. Opera, Senhor Deus querido, a provisão, a prosperidade, porque nós oramos abençoando o Teu povo, Senhor, e pedindo, Deus, que os milagres aconteçam na vida dos Teus filhos, Senhor, nesta noite, que eles possam estar recebendo esta bênção sobre a sua casa, a bênção sobre a sua família, a bênção, Senhor Deus querido, sobre os seus negócios. Estamos orando durante todo este mês e colocando nossa família no Teu altar. Vem ministrar a bênção sobre eles, Deus, para que a família seja salva, para que a família seja alcançada, no poder do nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Deus querido. Venha ouvir a palavra de Deus na Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular. Rua Otávio Francisco Dias, número 299, bairro Água Verde. Fone 3332-6633. Essa palavra foi diretamente para o seu coração. Então tenha força, tenha coragem, tenha fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é por você. E nós estamos te esperando aqui na Terceira IEQ, que fica no bairro Água Verde, na rua Otávio Francisco Dias, número 299. Temos cultos todos os dias, em diversos horários. Muitos pastores aqui para orar por você, pela sua família. Temos também muitos grupos de casais, grupos da terceira idade, grupos de solteiros, para jovens, adolescentes, crianças, cultos especiais. Então venha fazer parte da nossa família. O telefone para informações é 3332-6633. Acesse também o nosso site 3eq.com.br, e para assistir novamente este programa e todos os demais programas A Porta da Graça, acesse tvles.com. Que Deus te abençoe poderosamente e até o nosso próximo programa.